Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Excel. Conforme prometido na primeira aula, disponibilizei o nosso cronograma através do blog. E na primeira aula falamos um pouco sobre formatos de células e classificação de dados. Nesta segunda aula falaremos um pouco sobre filtro de dados. E ao final da aula a gente vai montar um pequeno exemplo, falando um pouquinho também, abordando na verdade, o formato de células, que foi o conteúdo da última aula. Bom, já deixei aqui para a nossa brincadeira de hoje uma planilha com um cadastro de vários clientes, acho que são 3.312 clientes cadastrados. E nós vamos usar essa planilha para montar os filtros aqui e poder dar algumas explicações. Montei um pequeno script aqui também de quais filtros a gente vai fazer dentro dessa tabela, e através desses exemplos aqui, é que eu vou explicar como montar os filtros. Falando um pouco a respeito de alguns filtros mais básicos, então, primeiro vamos dar uma olhada na nossa tabela. Nossa tabela tem um campo identificador, um campo código e um campo matrícula. Os três campos aqui servem mais para identificar, na verdade, os seus respectivos clientes cadastrados aqui, avisando a todos, logicamente, que é uma tabela fictícia, na verdade. Os nomes não, na verdade, são nomes de alunos realmente da escola, da Micropiar Informática. Talvez você se encontre aqui nessa tabela, mas data de matrícula, valores, número de parcelas, etc. Todos os valores aleatórios que eu joguei para a gente poder brincar aqui, Mas voltando a falar sobre a planilha, então nós temos, na verdade, aqui três campos que identificam, e tenho aqui o nome do responsável pela matrícula, tenho a data que foi feita a matrícula, o valor dessa matrícula, o valor da mensalidade, número de parcelas, quantas mensalidades são essa matrícula, se o aluno possui algum tipo de bônus, algum desconto, e na frente aqui qual o valor desse desconto. Temos o tipo de curso, se é um curso de turmas, individual ou um curso interativo. Temos se essa matrícula está trancada ou se ela está cancelada, ou não, para os dois. E a forma de pagamento também dessa matrícula especificada aqui nessa última coluna. O que nós vamos fazer aqui? Então, a primeira tarefa nossa eu quero saber todas as matrículas que foram feitas anteriores a 1 de 1 de 2011. Ou seja, anterior a 1 de 1 de 2011 seria de 31 de 12 de 2010 para trás. Então, nós vamos, através aqui da nossa planilha, aplicar um filtro. Esse filtro pode ser colocado apenas, nesse caso, na coluna data da matrícula. Mas como eu tenho vários outros filtros que nós vamos fazer aqui, é mais conveniente a gente já pegar todos os títulos, e colocar aqui um autofiltro. Ele vai colocar para a gente aqui essas setas em cada um dos títulos das colunas, e através delas eu vou poder montar esses filtros. Então, neste caso, eu quero matrículas anteriores a 1 de 1 de 2011. Se eu abrir essa coluna data da matrícula, eu vou ter aqui vários... nossa, tem alguma data estranha aqui, 1980, 1961, alguma coisa está estranha. Mas, de qualquer forma, 2088, eu nem nasci ainda e alguém já está matriculado. Mas, enfim, eu quero datas anteriores a 1 de 1 de 2011. Então, eu posso fazer isso da seguinte forma. Uma das formas seria aqui, filtro de data. Eu tenho aqui, antes de. Então, eu clico nessa opção, antes de. Vou colocar a data 1 de 1 de 2011. E vou dar um clique no OK. Na hora que eu der um OK, ele vai filtrar. E a gente vai ver que a gente não tem agora, nessa coluna aqui, nenhuma matrícula que esteja posterior a 31 de 12 de 2010. A gente pode descer aqui até o final e a gente não vai achar nenhuma matrícula que esteja, olha só, 2010,
Ele vai chegar aqui até dezembro de 2010, mas ele não traz nenhuma que esteja depois disso. Então essa planilha está filtrada, né? A gente consegue verificar que ela está filtrada porque tem o símbolo do filtro, esse funil aqui, né? E tem do lado esquerdo aqui também, ele coloriu aqui os números das linhas que participam do meu critério de filtro. Se voltarmos aqui, o segundo item eu preciso de matrículas iguais ou superiores ao valor de R$50. Então vamos voltar aqui. Então as matrículas elas têm que ser iguais ou superiores ao valor de R$50. Primeiro eu vou tirar esse filtro, então eu vou voltar aqui, ó, né, e vou marcar a opção selecionar tudo e dar um OK. Ele vai voltar a mostrar todo mundo para mim. Então a matrícula vem aqui. Vou abrir o filtro da matrícula, filtros de número, e vou colocar, na verdade, acho que eu vou mudar o critério aqui, porque eu acho que não tem valores mesmo abaixo de 50, né? Vamos mudar o critério e vamos brincar diferente. Vamos colocar aqui R$75. Então, voltando aqui, eu vou colocar matrículas que forem iguais ou superiores a R$75. Há uma diferença aqui, a gente precisa ter essa atenção, porque no caso desse filtro eu quero de R$75 para cima e não acima de 75. E há uma grande diferença nisso. Se eu quero de 75 para cima, os R$75 vai entrar no meu filtro. E se eu quero acima de R$75, os R$75 não entraria. Entraria de R$75,01 para frente, né? Para cima. Então, nesse caso, a gente vai entrar na opção é maior ou igual a, porque o 75 ele entra de 75 ou superior, né? Então, eu vou entrar aqui, ó, é maior ou igual a. Aqui, ele vê o filtro, é maior ou igual a 75. Eu vou dar um clique no OK. Ele vai fazer o filtro das minhas matrículas e só vai trazer para mim matrículas cujo valor seja superior ou igual a R$75. Se voltarmos aqui, é isso mesmo que ele pediu, matrículas iguais ou superiores ao valor. Depois eu mudei aqui para R$75. Bom, temos também o segundo item, são as mensalidades inferiores ao valor de R$50. Acredito também que eu não tenha mensalidades inferiores a 50. Primeiro eu vou retirar o filtro aqui do valor da matrícula, vou selecionar tudo novamente, dar um OK. E se a gente vier aqui nas mensalidades, eu acredito que o valor mínimo da mensalidade é justamente R$75. Então vamos mudar aqui e vamos colocar que eu preciso de todas as mensalidades, aliás, todas as matrículas cujas mensalidades sejam inferiores a R$100. Veja que não é inferior ou igual, né? É só inferior, ou seja, os R$100 ele não vai entrar, os R$100 ele não entra no meu filtro. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que, abrindo a opção aqui de valores de mensalidade, eu posso vir aqui filtros de número e colocar é menor ou é menor do que. Não vou pegar o menor ou igual a, porque se eu pegar o igual a, o 100 vai entrar junto. Então, eu vou pegar é menor do que e vou colocar aqui R$100. Quando eu clicar no OK, ele vai trazer para mim só as mensalidades cujo valor é menor que R$100. Olha, R$99 ele trouxe, né? Você vê que não tem nenhum valor de R$100 para cima. Voltando aqui nas regrinhas, tem um outro filtro aqui, ó. Eu quero agora o número de parcelas, que a coluna número de parcelas seja igual a 13. Tem que ser exatamente 13. Todas as matrículas cuja o número de parcelas seja igual a 13. Voltando aqui no nosso cadastro de clientes, eu vou retirar esse filtro, marcando a opção selecionar tudo. E no número de parcelas, eu vou abrir aqui. Na verdade, eu tenho duas opções, né? Eu posso fazer esse filtro pegando a opção é igual a e colocando aqui o número 13. Na hora que eu desse um OK, ele iria filtrar e mostrar para mim só os clientes que têm a quantidade de parcelas 13, mas eu vou cancelar. Uma outra forma de ser feito isso seria tirar a opção do selecionar tudo, selecionar apenas aqui o número 13. Na hora que a gente der um OK, vai ter o mesmo efeito, vai trazer apenas o número 13 aqui para a gente.
Próxima, alunos que possuem bônus. Então, se a gente voltar aqui, vou tirar aqui o filtro do número da parcelas, clicando no selecionar tudo, ele vai voltar todo mundo. E agora eu quero apenas os alunos que possuem bônus nas mensalidades. Então, nessa caixinha aqui eu posso abrir, posso deixar marcado só a opção sim. Na hora que eu der um OK, ele vai filtrar e deixar só os alunos que possuem bônus. Se eu andar aqui para baixo, eu não vou achar nenhum aluno cuja essa coluna aqui do bônus seja igual a não. Se nós voltarmos aqui, vou retirar aqui o filtro, marcando a opção selecionar tudo, OK. Aí voltou a mostrar todo mundo de novo, inclusive aqueles que não possuem bônus. OK? Próximo, tipo de curso individual. Então, se voltarmos aqui, eu posso vir aqui no tipo de curso, coluna tipo de curso, que é essa coluna. E mesma coisa, vou desmarcar aqui o selecionar tudo, vou deixar marcado só a opção que eu preciso, que é o individual. Vou dar um clique no OK. Né? Interessante também, que eu ia me esquecendo, aqui embaixo ele mostra para a gente o que o filtro fez. Né? Então eu tinha 3.304 registros e depois que ele filtrou, ou seja, pegou só os alunos do tipo curso individual, eu tenho 1.281 registros, né? 1.281 matrículas com o tipo de curso individual. Vou abrir aqui novamente, vou marcar a opção selecionar tudo, dar um OK, ele vai voltar a mostrar todo mundo novamente e vamos ver a próxima. Quero agora só os alunos que estão trancados. Então, se voltarmos aqui, alunos trancados é a próxima coluna. Eu posso abrir essa coluna e deixar a opção sim e dar um OK. Ele vai dizer para mim que dentro desses 3.304 registros, 3.304 matrículas, eu tenho 182 matrículas que estão trancadas nesse momento. Se voltarmos, eu volto, marco a opção selecionar tudo, dou um OK, ele vai voltar a mostrar todos os registros novamente. Agora eu quero só os alunos, as matrículas que estão canceladas. Então a gente volta aqui, na coluna cancelado, a gente marca a opção sim, só as matrículas que estão canceladas sim. Se a gente der um OK, ele vai dizer para a gente que a gente tem 199 matrículas canceladas dentre essas 3.304 matrículas cadastradas. Se descermos aqui até o final, você vai ver que realmente ela termina rápido essa planilha, porque ela tem apenas 199 registros, né, bem menor do que a total com 3.304 registros. Vamos voltar aqui para o início dela, vamos retirar esse filtro, voltar a selecionar tudo e todos os registros voltaram. Próximo pedido aqui é eu quero filtrar a forma de pagamento por boleto. Então, o esquema é o mesmo. Eu abro essa caixa de forma de pagamento, tiro o selecionar tudo, deixo marcado só a opção boleto. Quando eu clicar no OK, ele vai fazer o filtro para mim e mostrar que eu tenho 1.132 registros dentre esses 3.304, cujo a forma de pagamento é boleto. Se abrir de novo essa caixinha, selecionar tudo, né, ele vai voltar a mostrar todos os dados novamente. Bom, outra opção que ele pede para a gente, data da matrícula de 1/10/2012 para frente, ou seja, eu quero a partir de 1 de outubro de 2012. Depois tem mais uma coisinha aqui, mas vamos fazer essa primeira parte. Voltando aqui, data da matrícula, olha só. Filtro de data, e a gente vai colocar aqui depois de, né? Essa opção do depois de, ele está pedindo aqui que seja depois de 1/10. Então nós vamos colocar, mês de setembro vai até o dia 30, né? Então nós vamos colocar dia 30/9/2012, porque ele está pedindo do dia 1/10 para frente. Então vou colocar aqui posterior ao dia 30, que é o dia 30 não entra e o dia 1 vai entrar no meu filtro. Se eu der um OK, ele vai filtrar para mim e vai me trazer apenas 21 registros, tá vendo? Dentre os 3.304. É uma tabela já defasada, as datas também aqui não correspondem muito à realidade, mas vamos lá.
Ele pede aqui ó, que, além de ser matrículas depois do dia 1/10 de 2012, é necessário ainda que vamos mudar aqui, né, que a matrícula seja inferior a R$ 75, ou seja, abaixo de R$ 75. A gente volta aqui e, com essa planilha já filtrada, sem tirar esse filtro, eu vou colocar um outro filtro aqui no valor da matrícula. Então eu venho aqui, ó, filtros de número, ela tem que ser menor do que, né, eu não vou usar o menor igual, porque o 75 não vai entrar, tem que ser inferior a 75, e vou colocar aqui R$ 75, então clique no OK. Ele vai filtrar e vai trazer para mim apenas 13 registros, ou seja, dentre os 3.304 registros da minha tabela, eu tenho apenas 13 registros que atendem os dois requisitos. Ou seja, o primeiro deles é que a matrícula tem que ter sido feita a partir do dia 1 de outubro de 2012. E o segundo requisito é que o valor da matrícula tem que ser inferior a R$ 75. Feito isso, ele filtrou e me trouxe esses 13 registros. Vamos tirar aqui o filtro, vamos voltar aqui ao selecionar tudo e selecionar tudo aqui. Voltando aqui nas nossas regras, a próxima é: o valor da mensalidade ele tem que ser igual ou superior, vamos usar aqui R$ 100. Então o valor da mensalidade tem que ser igual ou superior a R$ 100 e o número de parcelas tem que ser inferior a 10. E a pessoa ainda precisa ter algum tipo de bônus, algum tipo de desconto. Então vamos por parte, eu tenho 3 itens aqui para resolver. O primeiro deles é, o valor da mensalidade ele tem que ser igual ou superior a 100. Então se viermos aqui, o valor da mensalidade ele tem que ser maior ou igual, porque aí vai entrar o 100 também, né? Então ele tem que ser maior ou igual a 100. Então vamos clicar no OK. Ele já filtrou, já me trouxe 1.674. Mas aí ele pede também que o número de parcelas tem que ser inferior a 10, ou seja, não pode nem entrar o 10, tem que ser inferior a 10. Então nós vamos entrar aqui, o número de parcelas, nós vamos colocar é menor do que 10. Aí ele filtrou mais um tanto e trouxe para a gente aqui 1.018 registros. Se voltarmos aqui, ele pede também que o bônus seja igual a 5. Então vamos voltar aqui e vamos pegar a coluna bônus e o bônus tem que ser igual a 5. Então ele me trouxe 370 registros dentre os 3.304, que é o total da minha tabela. Ele filtrou dessa forma porque apenas 370 registros atendem os 3 critérios aqui, ou seja, que a mensalidade seja de R$ 100 para cima, que o número de parcela seja inferior a 10, de 9 para baixo, e que a pessoa possua algum tipo de bônus. Ok? Voltando aqui, a gente vai retirar esses filtros. Então, o bônus aqui, selecionar tudo. Número de parcelas, selecionar tudo. E valor da mensalidade, selecionar tudo. Depois ele traz para a gente aqui, ó, tipo de curso, precisa ser individual. Então vamos voltar aqui e vamos filtrar. Tipo de curso, ele tem que ser individual. Olhando aqui, ele já filtrou e nos trouxe 1.281 registros dos 3.304. Próximo item que ele pede é que o trancado seja igual a 5. Ou seja, eu quero todos os alunos que estão com matrículas trancadas de curso individual. Então, a gente volta aqui, trancado tem que ser igual a 5. Aí ele filtrou, só deu 40 registros. Mas ele tem mais regras aqui, ó. A forma de pagamento ainda tem que ser boleto para poder entrar. Então a gente vem aqui, ó, forma de pagamento. Eu vou desmarcar tudo aqui e deixar marcado só a opção boleto. Aí ele me trouxe apenas 11 registros que atendem esses 3 requisitos. Mas tem mais um. A data da matrícula tem que ter sido feita do dia 1 de janeiro de 2009 para frente, né? Igual ou superior a 1 de janeiro de 2009. Então vamos lá, data da matrícula. Acho que aqui todos são, né? Tá vendo? Todos são, mas de qualquer forma o filtro seria isso. Ó. A gente viria aqui, depois de,
Aí, como é posterior, né, 1 de janeiro de 2009 teria que entrar, eu vou colocar 31/12 de 2008, né? Porque aí o 31/12 não entra e o 1 de janeiro entraria dentro do meu filtro. Embora todas as 11 matrículas já estejam dentro desse critério, então não vai surtir efeito aqui. Então a gente tem 11 registros dentre os 3.304, né, que atendem a essas regras, ou seja, todas as matrículas que estejam trancadas, de cursos individuais, que optaram por pagar através de boleto e que a matrícula tenha sido feita após do dia 1 de janeiro de 2009 ou após isso, ok? Bom, esses são os filtros simples, os filtros básicos que a gente chama, né? Fizemos alguns exemplos deles e vamos conversar um pouquinho agora sobre os filtros avançados. Esses filtros avançados, vamos só, antes de mais nada, retirar todos os filtros aqui, né, para que ele mostre todos os valores para a gente. Tem mais alguma que está filtrada aqui, a forma de pagamento. Ok. Agora estou com todos os registros disponíveis. Se olharmos aqui, o primeiro item que ele pede aqui é a data da matrícula igual ou superior a 1 de janeiro de 2011. Claro que apenas essa regra eu poderia fazer da mesma forma que a gente fez aqui nos filtros básicos. Mas vamos fazer essa regra da forma que ele chama aqui de filtro avançado, e depois a gente vai incrementando isso e colocando mais itens nisso. Então eu poderia vir aqui e acrescentar. Aqui, na verdade, eu já fiz alguns testes antes de começar a gravação da videoaula. Então vamos deixar os meus testes quietinhos aqui. Vamos montar uma nova planilha que eu vou chamar de filtro. O nome que você vai dar para essa planilha é indiferente. Se você chamar de filtro, se você chamar de dados, se você chamar de, sei lá, azeitona, abobrinha, beterraba, o que você colocar aqui é indiferente, o nome não importa. Só cria uma outra tabela, uma outra planilha mesmo para ficar mais organizado. Aí eu vou colocar aqui, olha só. Ele pede então que a data da matrícula seja igual ou superior a 1 de 1 de 2011. A data da matrícula é a coluna, então eu vou pegar aqui, ó. Data da matrícula, eu vou copiar exatamente como está escrito aqui e vou colar ela aqui, ó. Tá como data underline matrícula. Esse nome tem que ser igualzinho ao nome da coluna lá da nossa tabela. E a regra é que ela seja igual ou superior a 1 de 1 de 2011. Então aqui eu vou colocar, olha só, um sinal de maior, um sinal de igual, e vamos colocar 1 de 1 de 2011. Esse é o meu critério. Vou dar um Enter aqui para confirmar e vou voltar aqui no cadastro. Vou clicar em qualquer célula dentro dela aqui, é indiferente, tá? Aí você vai entrar aqui em dados, e aqui em dados você tem a opção classificar e filtrar. Como eu coloquei meu autofiltro aqui em cima, a opção filtro está marcada. Acho que ela não vai influenciar em nada, mas eu vou desmarcar ela aqui e vai tirar todos os filtros ali de cima. E vou entrar aqui na opção avançado, ó, filtro avançado. Aqui dentro ele automaticamente selecionou todos os meus registros, dá para ver pelas linhas pontilhadas, tracejadas aqui, né? Então o intervalo da lista ele montou automático. Agora eu venho aqui no intervalo de critério. No intervalo de critério eu vou apontar ele aqui através desse botão. Vou dar um clique nesse botão, vou entrar aqui em filtro e vou selecionar o critério que eu montei aqui, ó. Tá? Ele tem que ser nessa ordem. Em cima você coloca o nome da coluna, idêntico ao que está lá no cadastro, e embaixo você coloca o filtro. Nesse caso ele tem que ser maior ou igual a 1 de 1 de 2011, ou seja, a data da matrícula tem que ser maior ou igual a 1 de janeiro de 2011. Para retornar eu clico nesse botão, ele retorna, e dou um clique no OK. Ele automaticamente filtrou e trouxe para mim 1.195 registros dentre esses 3.304. Então, 1.195 matrículas foram feitas a partir de 1 de janeiro de 2011, que é o meu filtro. Caso eu queira retirar esse filtro, eu não tenho mais aquelas setinhas. Então, eu venho aqui e clico no limpar. Quando eu clicar no limpar, ele vai retirar o filtro. A segunda regrinha é o seguinte. É a mesma regra de cima, tá vendo? Ó, data da matrícula igual ou superior a 1 de 1 de 2011.
e inferior a 31/12 de 2011. Ou seja, inferior, vamos colocar assim, inferior ou igual, para ficar mais lógico. Porque aí eu estou pegando todas as matrículas do ano de 2011. Ou seja, todas as matrículas que foram feitas entre 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011. Voltando aqui, no meu filtro, eu vou colocar assim, olha, vou copiar a data da matrícula aqui, tá vendo? Ó, tá? E vou colocar agora, ó, menor ou igual a 31/12 de 2011. Ou seja, a data da minha matrícula precisa ter sido feita da seguinte forma. Ela tem que ser maior ou igual a 1 de janeiro de 2011 e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 31/12 de 2011. Ou seja, tem que estar entre essas duas datas aqui, ok? Voltando aqui no nosso cadastro, eu consigo, então, selecionar. Aqui dentro de dados, eu vou clicar na opção avançado, ele vai selecionar toda ela. E eu venho aqui no intervalo de critério, eu vou clicar aqui, ó, em filtro e vou selecionar os dois critérios. Quando eu clicar novamente nesse botão, ele vai retornar para aquela caixinha e com mais um OK aqui, ele vai filtrar e trazer para mim 674 registros, ou seja, eu tenho 674 matrículas dentre essas 3.304 que foram realizadas, que foram feitas no ano de 2011, né? Entre 1 de janeiro e 31/12 de 2011. Para retirar o filtro, relembrando mais uma vez, é só a gente clicar aqui no limpar e ele vai retirar o filtro para a gente. Voltando novamente nas regras, eu tenho uma outra regra aqui, olha. A data da matrícula ela precisa ser igual ou superior a 1 de janeiro de 2011, segue aqui o mesmo caso. Inferior ou igual, vamos acrescentar aqui, ó, ou igual a 31/12 de 2011 e o tipo de curso tem que ser interativo. Então, vamos lá. As duas primeiras partes já estão prontas, né? Aqui, ó, já está prontinha. Data da matrícula maior ou igual a 1 de janeiro de 2011 e data da matrícula menor ou igual a 31/12 de 2011. Agora a gente vai pegar o tipo de curso. Então, lembrando que ele tem que ser idêntico. Então, mais correto aqui, mais prático, seria copiar aqui, né? Colar aqui o tipo. E aí nós vamos colocar a palavra interativo. Um enter para confirmar. Se voltarmos aqui então no cadastro, eu posso então clicar aqui, ó, avançado novamente, ele vai selecionar todo o intervalo da lista. No intervalo de critério, eu posso clicar nessa opção e dentro do filtro aqui pegar os 3 critérios agora e dar um clique nesse botãozinho para retornar. Mais um OK aqui, ele vai fazer o filtro e vai dizer para mim que eu tenho 188 matrículas que foram feitas dentro do ano de 2011 do tipo de curso interativo. Ok? Vamos fazer uma outra agora. Eu quero apenas os alunos com matrícula trancada agora. Então vamos voltar aqui e nós vamos pegar aqui. Para isso eu tenho aqui a coluna trancada. Né? Vamos copiar isso. Vamos voltar aqui no filtro, como agora na verdade, né, aqui eu não vou usar, então eu vou colá-la aqui na frente e vou colocar a opção sim, eu tenho que filtrar as matrículas que estejam trancadas igual assim. Voltando aqui, processo é o mesmo. Avançado. No intervalo de critério, vou clicar nesse botão, vamos entrar aqui no filtro e vamos pegar a opção trancado sim. Vamos dar um clique aqui, ele vai retornar e com mais um OK, ele vai gerar o filtro para mim. Então, ele trouxe dizendo o seguinte, olha, eu tenho 182 matrículas, né, dentre as 3.304 que estão trancadas. Se eu quiser retirar o filtro, é só clicar no limpar. Ele pede depois aqui só as matrículas canceladas. Processo idêntico, né? Vou pegar aqui, ó, a opção cancelado. Vou copiar dentro de filtro. Vou colocar um sim aqui e vamos montar o filtro. Para isso é só clicar na opção avançado. Dentro de intervalo de critérios, nós vamos clicar e vamos apontar aqui, ó, filtro e pegar a opção cancelar. Vamos dar um clique aqui, vamos dar um OK
e ele vai voltar. Então ele trouxe 199 matrículas canceladas dentre as 3.304. Agora olha só, vamos retirar o filtro, vamos limpar. Vamos olhar aqui, ó. Próxima, ele pede que alunos com matrículas trancadas e canceladas. Então, se voltarmos aqui, nós vamos fazer um filtro pegando as duas opções, ó. Filtro avançado. Aqui, no intervalo de critério, nós vamos clicar nesse botão, apontar aqui para os dois critérios, né? Ele tem que ser trancado e cancelado. E nós vamos dar um clique aqui para confirmar e um OK. Vocês vão ver que ele não vai trazer nenhum registro. Ele trouxe 0 registros de 3.304. Por que que isso acontece? Óbvio, né? Na verdade, não tem como o aluno estar com a matrícula trancada e cancelada ao mesmo tempo. Ou ele tranca a matrícula, ou ele cancela a matrícula. Não tem como fazer os dois, né? Então, por isso que não há nenhuma situação onde eu tenha, dentro aqui dessa coluna trancado e da coluna cancelada, eu tenho sim nas duas. Ou eu tenho sim nessa, ou eu tenho sim nessa, ou eu tenho não nas duas. Mas sim nas duas é uma regra de negócio, na verdade, não é uma questão do Excel, né? Ele não vai ter. Então eu vou clicar aqui no limpar e vamos dar uma olhadinha na próxima regra. Agora sim, ó, ele pede diferente, olha, alunos com matrículas trancadas ou canceladas. Ou seja, ele vai, não, assim, aqui em cima, quando a gente fala em E, ele entende o seguinte, que aquela matrícula daquele aluno, ele tem que estar trancado e cancelado, ou seja, é o mesmo aluno, a mesma matrícula e tem que estar com sim nas duas caixinhas. Isso não vai existir nunca. Agora, e se eu quiser uma lista onde eu quero todos os alunos que estejam com a matrícula trancada ou cancelada, ou seja, o aluno só vai estar com uma das duas opções, ou trancado ou cancelado. Mas se tiver trancado ou se tiver cancelado, vai fazer parte da minha lista. Então, agora mudou, na verdade. A gente não está usando o critério E, sim o critério OU, né? É diferente. Então, se a gente vier aqui, ó, a situação é simples, na verdade. Eu vou pegar esse sim aqui, ó, e vou jogar na linha de baixo. Aí ele vai entender aqui, ó, trancado sim ou cancelado sim, tá? Vamos fazer um teste aqui para a gente ver. Se eu clicar aqui, ó, em avançado, vou novamente em intervalo de critérios, entro aqui em filtro e seleciono esse meu filtro. Quando eu clicar aqui, olha, ele vai, vou dar um OK para confirmar. Agora sim, olha, se a gente olhar, ele trouxe 381 registros, que é a soma de todos os cancelados e de todos os trancados, né? Então, se olharmos aqui, ele trouxe para mim, olha, não tem como os dois estarem sim, tá vendo? Olha, mas eu tenho sim no trancado, sim, olha, tudo no trancado, tá? Aqui eu tenho um não no trancado, ou seja, essa pessoa não trancou o curso, né? Mas ela cancelou, então ali entrou. Mesmo caso aqui, tá vendo? Então, se tiver sim aqui, ou, aí aqui entra o ou sim aqui no cancelado, ele vai entrar na minha lista. Vamos limpar este filtro e vamos olhar o próximo. Alunos de matrículas entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de 12 de 2011 e que estão trancados ou cancelados. Então, vamos lá. Aqui já é um pouquinho mais complexo. Vamos arrastar esses dois um pouquinho para cá. Eu vou aproveitar, né, essa daqui que a gente montou. Vamos copiar ela aqui. Ó. Então, olha só. Tem que ser matrículas que seja do ano de 2011, ou seja, 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, que esteja trancado ou cancelado. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que copiar, na verdade, esses dois critérios aqui. Por que eu preciso copiar aqui? Porque vai ser assim, ó, o que ele vai filtrar? Ele vai levar em consideração os registros que atenderem esse requisito, ou seja, que esteja dentro dessas duas datas e aí entra o E, né? E trancado sim, e vai atender também outra situação, se tiver essa situação aqui, ó, se a matrícula estiver aqui dentro e o cancelado for igual a sim. Ou seja, mesmo que o trancado, independente de como está o trancado, se tiver dentro dessas duas datas e cancelado sim, ele entra. Se tiver dentro dessas duas datas e trancado sim, ele entra também. Então, nesse caso, eu tenho que colocar nas duas aqui, ok? Se eu não colocar nas duas, por exemplo, né, se eu deixar aqui em branco, o que ele vai entender? Ele vai entender que você quer todas as matrículas que estejam no ano de 2011 trancadas e todas as matrículas canceladas, independente da data. Aí você vai ter matrícula cancelada de 2012, de 2009, de 2010,
porque na verdade você não especificou a data aqui. Então, nesse caso, eu tenho que colocar a data aqui também. Vamos fazer um teste, então. Vamos entrar aqui no cadastro, opção avançado do filtro, e entro aqui, ó, intervalo de critério novamente, e vou definir o meu intervalo de critério, que é este aqui. Quando eu der um clique no botão, ele vai retornar mais um OK, e ele filtrou para mim. Então, ele diz o seguinte, que no ano de 2009, entre trancados e cancelados, eu tenho 93 registros. Ok? Vamos limpar mais esse filtro e vamos para um outro exemplo, que são as matrículas que estão entre 1/1 de 11 e 30/6 de 11, ou seja, primeiro semestre de 11, e segundo semestre de 11, na verdade aqui tem que ser um ou, né? Ou segundo semestre de 11, e ao mesmo tempo elas têm um número de parcelas iguais a 13, ou seja, todo mundo que fez matrícula com número de parcelas 13 no primeiro semestre de 2011 ou no primeiro semestre de 2012. Vamos tentar aqui montar. Então, vou mudar o meu filtro. Tem que ser 1/1 de 2011 até o dia 30/6 de 2011. Né? Vou pegar aqui do dia 1/1 de 2012, é isso mesmo, né? Vamos conferir isso. Até o dia 30/6 de 2012. Vamos apagar este e vamos buscar aqui o número de parcelas. Vamos pegar igualzinho está aqui para não ter perigo de errar. E aí tem que ser 13. Então 13 aqui e 13 aqui. Então são dois critérios. Tem que entrar ou nesse aqui ou tem que entrar nesse daqui. Vamos fazer um teste. Vamos entrar aqui em cadastro. Vamos novamente lá no avançado. Vamos clicar aqui, ó, intervalo de critérios. Vamos pegar aqui esses critérios aqui, vamos voltar, dar um OK, e aí ele filtrou. Eu tenho 119 matrículas que foram feitas ou no primeiro semestre de 2011 ou no primeiro semestre de 2012, cujo número de parcelas seja igual a 13. Ok? Vamos retirar o filtro, clicar em limpar, ele retirou o filtro. Vamos ao próximo item. Agora eu quero... Opa, pensei que tinha mais na segunda página. Todos os clientes em que o nome comece com a letra C. Então, nós podemos voltar aqui. Ó. Se eu vier aqui em filtro, a gente vai pegar aqui o nome do responsável. Em filtro, vou colar ele aqui e vou colocar a letra C aqui. Se a gente voltar aqui agora, a gente pode clicar em avançado. Intervalo de critério, eu posso clicar aqui, entrar no filtro e pegar essa opção. OK, OK. E ele trouxe todo mundo que começa com a letra C. Ok? São 215 clientes dentre os 3.304 que iniciam com a letra C. Vamos limpar esse filtro. A outra opção que ele pede é todos os clientes em que o nome comece com a palavra Carlos. Tá? Então, vamos voltar aqui. Ó. Ela tem que começar com a palavra Carlos. Então, aqui é só a gente colocar, completar, né? Carlos. E aí a gente vem aqui, ó, avançado, critério, e aqui em filtro vamos pegar a opção OK. E aí nós temos 48 Carlos dentre os 3.304 registros do nosso cadastro. Vamos limpar o filtro e vamos ver a última. Todos os clientes em que o nome contém a palavra Carlos. Então, aqui em cima eu queria todos os clientes que começavam com Carlos. Agora eu quero todos os clientes que contêm a palavra Carlos. O Carlos pode estar no início, no meio ou no final. No final vai ser mais difícil, mas que esteja dentro do nome do responsável a palavra Carlos. Então, se voltarmos aqui, o filtro a gente pode fazer assim. Ó. Basta você colocar um asterisco depois e um asterisco antes da palavra Carlos. Está dizendo para o Excel o seguinte, olha, pode ter qualquer coisa antes ou qualquer coisa depois, mas tem que ter a palavra Carlos. Então, se viermos aqui em cadastro, avançado, novamente aqui nos critérios, dentro de filtro, eu posso pegar aqui o nome do responsável, Carlos. Quando eu clicar aqui e der um OK, ele vai dizer para mim que eu tenho 106 clientes que têm a palavra Carlos, o nome Carlos, né, dentro do seu nome,
dentre os nossos 3.304 registros. Ok? Com isso a gente encerra essa série de exemplos, né, relacionados a filtros, mas não encerra a aula ainda, né? Vamos trabalhar um pouquinho num pequeno exercício aqui. Bom, como que nós vamos fazer esse exercício? Eu quero um exercício onde eu coloque os horários de entrada e saída de um determinado colaborador, de um funcionário de uma empresa, e dentro de um intervalo de dias aqui, dentro de um mês específico, e ele me some aqui quantas horas esse trabalhador trabalhou durante esses dias. No final ele some também o total das horas, multiplique vezes um valor por hora, a gente joga um valor lá para ele, e mais uma brincadeira mesmo para a gente trabalhar um pouquinho com os formatos que a gente viu na última aula, e para que vocês vejam também que é possível fazer cálculos com horas no Excel e é super simples. Bom, o modelo é esse, mas vamos criar uma nova aqui e vamos colocar aqui. Ó. Então, o título da minha tabela vai ser Tabela de Horários. Ok? Eu faço questão de montar, porque como a gente estava falando quando a gente estava falando sobre formatos na última aula, então vai ser interessante para eu dar alguns exemplos. Vamos copiar, né, isso? Acho que aqui tranquilo, né? Podemos copiar essa parte, podemos copiar o título também. Vamos agilizar o processo aqui. Vamos mudar aqui, vamos me colocar aqui, né? Departamento de TI. Vamos lá. Aí as colunas vão ser essas colunas aqui, tá? E a brincadeira aqui é o seguinte, a data, ela vai, vamos olhar aqui, ó. A data ela vai de 1 de setembro de 13 até dia 30 de setembro de 13. Então eu vou fazer assim, ó, vou colocar a primeira data, 1 de setembro de 2013. E nas próximas datas, primeiro, obviamente, todo mundo sabe que não precisaria digitar, eu posso arrastar isso aqui, né? Ele vai colocar dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante. Mas vou fazer mais do que isso, na verdade. Vou colocar uma fórmula aqui. Vou fazer o seguinte. Na célula 9, eu vou dar um igual. Vou pegar a célula anterior, que é a célula 8, e somar 1. A hora que eu somar 1, eu estou somando um dia nessa data. Então, do dia 1 do 9, ele vai pular para o dia 2 do 9. Agora eu vou dar um Enter e ele pulou para o dia 2. Quando eu arrastar isso aqui, vamos ver, eu vou trazer ele até o dia 30. Perfeito, é dia 30 de setembro. Você fala assim, poxa, mas é a mesma coisa, eu poderia ter puxado aqui e ia dar na mesma. O resultado, sim, mas depois, do jeito que eu fiz aqui, ele tem uma vantagem. O que aconteceu? Olha, ele fez A8 mais 1, então ele pegou essa data, somou mais 1 e deu dia 2. A próxima ele pegou A9 mais 1, então ele pegou A9, que é 2 de setembro, somou com 1, foi para 3 de setembro. Depois a próxima ele pegou A10 mais 1, ele pegou A10, que é 3 de setembro, somou mais 1, foi para 4 de setembro, e assim sucessivamente. A vantagem de fazer dessa forma, do que simplesmente digitar e puxar, como a gente fez antes, é que eu posso alterar a data aqui, por exemplo. No mês que vem, quando eu for reutilizar essa planilha, eu vou trocar só essa data. Olha só, vou colocar aqui 2003, a hora que eu der um Enter, ele já vai atualizar todas as outras para mim. Então, o Excel é isso, né? Excel você normalmente cria uma planilha para reutilizar depois, né? Às vezes você cria planilha até para outras pessoas utilizarem. Então, você tem que já deixar lá, né, no jeito para que fique mais prático das próximas vezes que for utilizando. Nesse caso aqui, a gente vai voltar para o mês 9, que é o nosso exemplo. Ele já vai automaticamente atualizar todo mundo. Dia da semana. O dia da semana também tem um esquema legal. O que eu vou fazer aqui? Ó, vou dar um igual e vou apontar para esse cara aqui, para o A8 e dar um Enter. O que ele trouxe para mim? A mesma data. Né? Então, esta célula B8 ela é igual à célula A8. Então, o que eu digitar aqui vai sair aqui. Vou puxar isso para todas as outras, isso vai se repetir na verdade. Então, essa vai ser igual a essa igual a essa igual a essa, e assim sucessivamente. Só que a sacada é a seguinte, nós vamos pegar todas essas células, e aqui nos formatos, como a gente viu na última aula, a gente vai entrar em mais formatos de número. Vamos esperar meu Excel devagarzinho processar, entrar na caixinha, né? Que coisa linda. Aqui em personalizado, o que eu vou fazer? Vou excluir aqui o padrão dele
Olha só, a gente pode visualizar nesse exemplo, né? Ele está mostrando aqui um número interno, que representa aquela primeira data. Se eu colocar um D aqui, ele me dá o dia representado com apenas um dígito. Se eu colocar mais um D, ele me dá o dia representado com 2 dígitos, 0, 1. Ele está pegando essa data, tá vendo? Se eu colocar mais um dia aqui, ele me diz que é um domingo, abreviadinho. E se eu colocar mais um D aqui, ele me escreve domingo realmente. Então, com 4 Ds aqui no formato da célula, ele vai colocar para mim o dia da semana, né? E por completo. Eu vou dar um clique no OK. Olha só o que vai acontecer. Eu vou ter aqui, tá vendo? Olha, a representação. Então, domingo, aliás, dia 1 de setembro é domingo, dia 2 de setembro segunda, dia 3 de setembro terça e assim sucessivamente. O bacana disso é que, se eu alterar aqui, 1 de 10 de 2013, e der um Enter, ele automaticamente vai alterar todas as outras aqui também. Isso vai ficar bastante prático. Então, olha só, vou voltar aqui novamente para 1 de setembro, dar um Enter, e ele vai trazer todos os dias da semana aqui novamente para mim. Continuando então a nossa planilha, vamos trazer agora os horários, né, de entrada, almoço e saída. Para que a gente não perca muito tempo, nós vamos copiar esses horários aqui. Mas perceba que aqui, né, no caso da entrada, eu vou selecionar essa coluna toda, vou colocar essa coluna aqui em mais formatos de número, e a gente vai colocar aqui o horário, mas esse tipo de horário aqui, onde ele oculta os segundos, me dá as horas, me dá os minutos e marca o PM ou AM ali, né? Que seria depois ou antes do meio-dia, né? Vamos dar um clique no OK. A mesma coisa se aplica para este. Então, esta coluna também eu vou selecionar e vou colocar o mesmo formato. A gente vai pegar aqui, ó, hora, mesmo formato. E essa coluna do meio, na verdade, ela não me dá o horário que a pessoa está saindo ou está voltando para o almoço. E sim, ela me dá a quantidade de tempo, de horas que o colaborador ficou em horário de descanso e horário de almoço. Então, na verdade, não faz sentido eu colocar o AM ou o PM, né? Então, vai ser só esse tipo de horário que oculta os segundos aqui, mas ele não tem a opção do AM ou PM. Vamos dar um OK. E vamos trazer aqui todos os dados para ficar um pouco mais prático. Então, mais rápido a gente não perder muito tempo. Então, vamos jogar aqui. Ó. O primeiro dia, na verdade, é domingo. Então, vamos colocar aqui na segunda-feira e vamos colar esses valores. Vamos aumentar aqui as colunas. E aqui a gente vai fazer o cálculo das horas. Então, vamos lá. Vamos primeiro deixar isso tudo aqui com as bordas. E agora no cálculo das horas, o cálculo é o seguinte. Se eu der um igual aqui, pegar o horário que a pessoa saiu, às 5h29 da tarde, subtrair o horário que a pessoa entrou, às 7h55 da manhã, e der um Enter, ele vai trazer para mim que a pessoa trabalhou 9 horas e 34. Mas na realidade ela não trabalhou essas 9 horas e 34. Na realidade ela teve 1 hora de pausa aqui, né? Então nós vamos subtrair também, colocar um menos aqui, esse horário de intervalo. Então, na verdade deu 8 horas e 34 minutos. Vou pegar aqui essa fórmula e vou arrastar para todas as outras, inclusive para essa de cima, embora não tenha nada aqui, né? Essas daqui, poxa, ela vai me trazer um valor, né? Bom, vamos resolver uma coisa de cada vez. Primeira coisa, ela está com AM aqui. Na realidade, esse AM não faz sentido. Aqui não é antes ou pós meio-dia. Na verdade, aqui é quanto tempo a pessoa trabalhou, né? Então, vamos lá no mais formatos de número. E aqui na hora, nós vamos pegar esse tipo aqui sem aquele AM e PM. Vamos dar um OK. Olha só. Agora deu certo. Inclusive, aqui ó, ele trouxe 0, que é exatamente, né? No domingo a pessoa não trabalhou 0 horas. Lá no final, eu quero fazer uma somatória dessas horas todas aqui. Então, se a gente selecionar todas essas células aqui e dar um clique aqui no autossoma para que ele faça a soma delas para mim, olha o que vai ocorrer aqui embaixo. Ele trouxe 12 horas e 5 minutos. Logicamente que a pessoa fez muito mais do que 12 horas aqui. Só nesse dia a pessoa trabalhou 10 horas e 41 minutos.
Então não faz sentido esse resultado que ele trouxe para a gente. Acontece, na verdade, é que o cálculo está correto, o cálculo não está errado. É que a forma com que ele conta as horas é que é diferente. O que ele faz, na verdade? Quando a gente soma tudo isso, ele vem somando hora por hora. Então, se a gente for selecionando aqui, ó, e você for observando aqui embaixo, ele vai somando, né, aquilo que está selecionado. Tá vendo? Então, veja bem, se eu selecionar aqui o primeiro dia, 0 horas. Com o segundo dia, 8 horas e 34, ele nos deu aqui 0 mais 8 horas e 34, 8 e 34. Mais 8 horas e 40, 17 horas e 14 minutos. Mais 8 horas e 36, olha, ele já deu 25 horas e 50. Por que que isso aconteceu? Olha só, por que que isso aconteceu não, né? Na verdade é que ele somou isso, tá certo, 25 horas. Mas por que que ele deu o problema lá embaixo, quero dizer? Se eu fizer uma soma aqui, só destas horas aqui, e fechar o parênteses, der um enter. Olha só, ele está me dando 1 hora e 50, ao invés de me dar as 25 horas. Acontece que quando ele vem somando, o que ele faz? Então ele pega 0 com 8 e 34, 8 e 34. Mais 8 horas e 40 são 17 horas e 40. Mais 8 horas e 36, como que ele calcula isso? Na hora que ele pegar a próxima aqui. Então ele deu aqui, ó, 17,40 mais 8,36, mas vamos colocar 8 horas. Então ele vai pegar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A hora que chegar no 24 ele zera e depois soma mais um, vai dar 1 hora. Mais os minutinhos que ele dá aqui vai dar 1 hora e 50. Ou seja, quando ele chega no 23 horas que ele tem que ir para o 24, na verdade ele zera e começa a contagem novamente. Aí ele vai começar a contar tudo de novo até que ele vai zerar porque virou o dia. Vai contar novamente, vai zerar porque virou o dia. E assim sucessivamente. Lá embaixo está sobrando, na verdade, depois da última vez que ele zerou o dia, está sobrando 12 horas e 5 minutos. Então essa é a conta, na verdade, é a forma como ele calcula as horas. Não sei se ficou bem claro, mas a questão é essa. Ele vai somando um por um. Toda vez que chega do 23 para o 24, ele zera a contagem. Então, consequentemente, ele não acumula isso, né? Para que ele faça a soma acumulativa, né? Para que ele faça a soma acumulando as horas, a soma é a mesma, a fórmula é a mesma, o botão que a gente usou aqui de autossoma está correto. A única providência que a gente precisa tomar aqui agora é dentro aqui do formato, né? Então aqui ó, os 1205, dentro aqui dos formatos dele, a gente vira aqui no personalizado, e onde tem esse Hzinho que representa a hora, a gente deixa ele entre colchetes, né? Alguns livros chamam isso de formato de hora absoluta, ou seja, é uma hora que ele vai acumular, ele não vai girar quando chegar no virado 23 para o 24. Se a gente der um clique no OK, agora sim, ele deu 180 horas e 5 minutos, que é realmente a soma de tudo isso. A gente pode conferir selecionando isso aqui, né? E olhando aqui, ó, 180 horas e 5 minutos. A gente pode fazer uma multiplicação simples aqui também. Eu posso vir aqui e colocar um exemplo. Valor por hora. E nesse valor por hora, eu posso jogar, vamos, sei lá, colocar R$10,50 por hora trabalhada. Se colocarmos aqui isso em dinheiro, né? E aqui eu posso colocar o valor total. O valor total seria, então, igual a 180 horas, vai multiplicar as 10 horas e 50. E vamos dar um Enter. Olha só. Aqui a gente teve mais um erro, na verdade. Na verdade, nem podemos chamar isso de erro, né? É o formato mesmo que ele trabalha ali internamente. Por isso que eu quis, na verdade, fazer esse exemplo, porque na primeira aula nós tratamos a respeito dos formatos. Então aqui para deixar bem claro mesmo para vocês que estão assistindo as nossas videoaulas, o quanto a questão do formato ela é importante na montagem de uma planilha. Então veja que aqui, olha, a pessoa normalmente vai acabar se perdendo, vai acabar tendo dificuldades e achando que está errado, que o Excel não está trazendo aquilo que deve. Mas na realidade é tudo uma questão de formato. Olha só como que a gente pode resolver isso. Quando você pega de 180 horas e 5 minutos, o que acontece é que ele não trata o 180 como 180 decimal.
ele trata com 180 horas. E para o Excel, olha só, vamos esquecer os 5 minutos aqui, né? Vamos até arredondar a nossa continha, vamos colocar 8 horas aqui, ó, que ele vai dar 180 horas exato. Então, para ficar mais fácil de eu explicar aqui. Então, se eu pegar 180 horas, na verdade, o que ele faz? Ele pega 180, internamente ele guarda isso dividido por 24, que é uma fração do dia. Então, se eu der um clique se eu der um Enter aqui, ó, na verdade ele pega 7,5, é o que ele está guardando internamente. Lembra aquilo que a gente conversou na primeira aula? Uma coisa é o que ele te mostra, outra coisa é o que ele guarda. Ele está mostrando 180 horas, mas internamente ele está guardando 7,5 lá dentro. Quando você faz 7,5 vezes R$10,50, então se a gente fizer isso aqui, ó, este vezes este, é aí que eu chego nesse valor de R$ 78,75, que não é o valor que eu preciso. Porque, na verdade, a pessoa trabalhou 180 horas, ela não trabalhou só 7 horas e meia, né? Então, só recapitulando. Ele mostra para a gente 180 horas, tá? Mas internamente ele guarda o decimal 7,5. E é esse 7,5 que, que eu estou multiplicando aqui por 10,50, que está me gerando esse resultado. Então, para corrigir isso, né? Não sei se é bem, nem se a palavra é bem corrigir, porque não é bem um problema, mas para poder chegar no valor, o que a gente pode fazer para resolver isso? Tem um macetezinho fácil. Então, se na verdade, quando ele guarda 180 horas, ele guarda os 180 dividido por 24, é só pegar aqui e na hora de fazer a conta, começar assim, ó, você faz 180, lembrando que ele não está fazendo 180, está fazendo 7,5, que é o que está interno, multiplica por 24. Tá? Se ele pega 180 e guarda dividido por 24, você multiplica por 24 aqui para chegar no 180 novamente. E aí o resultado disso, aí você multiplica por 10,50. Agora sim ele vai me dar R$ 1.890, que é realmente R$10,50 por cada uma dessas 180 horas trabalhadas aqui. Espero que tenha ficado claro, mas se não ficou também, não esqueçam que a gente tem os nossos canais de comunicação, é só postar lá no Facebook ou postar lá no blog e eu tiro qualquer dúvida. Se o pessoal não ficou muito claro, na próxima aula eu posso explicar melhor. Mas é assim que ele trabalha. Esse exemplo, então, como eu disse, a ideia foi fazê-lo para que a gente revise um pouco e vocês tenham a noção exata do quão importante é essa questão dos formatos. Então, se você não souber trabalhar direitinho aqui com esses formatos, não souber ponderar as coisas aqui na hora de montar a sua planilha, você vai ter bastante dificuldade. Mas, por outro lado, se você souber trabalhar legal com eles, muita coisa vai facilitar para você, como esse caso que a gente fez aqui, né? Então, eu coloquei uma data aqui, se eu mudar agora essa data, né, para dia 1/10, como a gente viu agora há pouco, ele vai já acertar todas essas outras e acertar todas essas outras, tudo automaticamente, sem eu ter que fazer nenhum ajuste manual. Então, é realmente 880, né? Se você não conhecer isso aqui, você vai ter dificuldade, porém, se você conseguir, você vai ter, se você conhecer bem isso, você vai ter muitos benefícios aí. Bom, galera, com isso a gente encerra a nossa segunda videoaula. Próximo vídeo será sobre validação de dados, mas a gente tem muito que estudar até lá. A gente vai se falando pelos nossos canais de comunicação aí via internet. Grande abraço a todos e até mais.